E hoje o tema do nosso podcast é odontologia para pacientes com necessidades especiais, né? O PNE, né? E a minha primeira pergunta vai para você, doutora. Eu queria que a senhora falasse sobre o que é odontologia para pacientes com necessidades especiais, e sua área de atuação. Antes da gente falar de odontologia para pacientes especiais, primeiro a gente precisa entender quem é o paciente especial. E quando a gente se faz essa pergunta, a primeira coisa que vem à mente é um paciente sindrômico, é um paciente com paralisia cerebral, ou algo que está muito em alta hoje, é um paciente com transtorno do espectro autista. Mas a gente precisa entender que não é só isso. Vai além disso. A gente tem o público, um paciente que é hipertenso, um paciente que é diabético, ou um paciente oncológico, que muitas vezes precisa de um atendimento especializado e às vezes não consegue, né? Outra coisa muito comum, grávida. Muita gente tem medo. Tanto o dentista de atender uma grávida, quanto a grávida de ser atendida por um dentista. Porque tem um estigma e uma coisa meio sombria que, se for ao dentista vai acontecer alguma coisa com o bebê, vai fazer raio-x e vai acontecer alguma coisa com o bebê. E não é assim. A gente tem técnicas e procedimentos para que a gente faça isso com segurança. Então, a odontologia para pacientes especiais é justamente atender esse público que requer um atendimento diferenciado, mas praticando uma odontologia de excelência. E aqui falando ainda, fiquei curioso aqui a respeito das grávidas. Qual é esse cuidado diferencial assim, que a gente tem que ter com uma pessoa que está ali gestando um bebê, por exemplo? A gente tem diversas etapas, né? A gente divide a gestação em 3 trimestres. O primeiro trimestre ele é o mais importante para a formação do bebê. Logo, ele é mais suscetível a alterações, como a radiação, paciente que sofre algum tipo de trauma, entende? Uhum. Também é uma paciente que tem mais enjoo, ou seja, dificulta a higienização, acúmulo de biofilme, outras doenças bucais associadas. Além disso, também tem um posicionamento na cadeira que é diferenciado para essa gestante. Caso algum colega não tenha o conhecimento disso, o atendimento odontológico pode se tornar um estresse para ela e, consequentemente, para o bebê. Tá. E, doutora, a gente estava falando ainda agora a respeito da questão das grávidas. Eu queria que o senhor, doutor, falasse um pouco a respeito desse cuidado, por exemplo, com uma pessoa diabética. Quais são esses cuidados que a gente precisa, que os Certo. doutores têm? O que que acontece? Quando a gente fala, voltando um pouquinho, quando a gente fala de pacientes especiais, é basicamente um cuidado específico com cada área. E pacientes crônicos, por exemplo, o paciente diabético é um paciente que também existe um estigma. O paciente diabético ele não pode fazer tratamento odontológico. Depende. Esse paciente pode fazer se ele estiver em condições de fazer. O fato dele ter uma condição, a diabetes, não impede ele de fazer. Se ele estiver descontrolado, é algo que necessita ser controlado, necessita ter um controle glicêmico adequado, um acompanhamento, que aí já é baseado na condição médica desse paciente, e aí ele vai estar apto a fazer um procedimento odontológico. A gestante, voltando, o que que acontece? A gestante ela não é uma paciente especial, ela está especial. Por quê? Porque a partir do momento que a criança nasce, que o recém-nascido, e que ela passa do puerpério, ela volta para a condição anterior. Então, basicamente, essas pacientes deveriam ser acompanhadas por um clínico, entretanto, como falta segurança na maioria dos profissionais, acaba que nós, como especialistas em pacientes especiais, acabamos englobando essa área também. Uhum. Mas é possível fazer o atendimento da gestante com toda a segurança, assim como é possível fazer do paciente diabético, entrando em outras áreas do paciente hipertenso, basicamente pacientes crônicos em geral. Você consegue fazer o atendimento se ele estiver em condição de fazer esse procedimento.